Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20/7 de 2021. Hoje a gente vai dar sequência à nossa aula, correto? A gente vai ter então primeiramente um texto aí para a gente fazer a leitura e interpretação dele, relativo aos Jogos Olímpicos, e depois a gente vai ter uma atividade de matemática, que vai ser uma análise de fração, ok? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura do texto, tá? Vou fazer bem pausadamente e depois a gente vai ler as 4 perguntinhas para vocês fazerem daí as respostas, ok? Onde vocês vão colocar cada resposta dentro da cruzadinha. Então vamos lá, Jogos Olímpicos. Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes: a Europa, América, Ásia, Oceania e África. De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2500 anos antes de Cristo na Grécia Antiga, para homenagear o seu pai, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Nessa época, os reis de Ilha de Esparta e de Pisa aliaram-se para que durante os Jogos houvesse trégua sagrada em toda a Grécia. A aliança foi realizada no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. Essa é a origem do termo Olimpíadas. Atenas foi a cidade que sediou a primeira Olimpíada na Era Moderna, em abril de 1896, com as delegações de 14 países. Ao todo, 241 atletas competiram em 9 modalidades. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos. A exceção foi de 1914 e 1918, 1939 e 1945, quando ocorreram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Então vamos lá, gente. Agora, de acordo com essas 4 questões aí, tá? Lembrando que as 4 questões está fazendo perguntas que estão no texto. E aí o que a gente vai fazer? Vocês vão preencher para mim essa cruzadinha. Então vamos lá. A letra A fala assim: de acordo com a mitologia, as Olimpíadas foi criada por qual herói? Qual herói criou as Olimpíadas, gente? A B. Qual foi a primeira cidade a sediar uma Olimpíada na era moderna? A C. Quantas eram as modalidades da primeira Olimpíada na era moderna? E a última, qual acontecimento impediu a realização das Olimpíadas entre 1914 e 1918? Então vocês vão colocar para mim ali o que foi, tá ok? Já em matemática, a gente vai ter ali, gente, a gente vai fazer uma análise, certo? De figura ali para a gente entender um pouquinho qual que é o valor relativo às frações. Então vocês vão observar que o primeiro quadrinho lá ele está com o valor inteiro, ele está com o número 1 e está marcado inteiro. Né? Que significa o quê? Que significa que ele está com aquele retângulo todo, está inteiro, não está dividido. Na segunda parte, ali, na segunda linha, a gente vai ter aquele retângulo que está inteiro, ele vai ser dividido em duas partes inteiras, certo? Porém, o que vai acontecer? Quando ele está sendo dividido, ele vai ser dividido pela metade. Então, a gente vai perceber aí que ele vai mudar a fração dele, vai ficar sobre 1 sobre 2. Por quê? 1 seria relativo à parte, no caso, seria uma parte de 2, ou seja, de duas partes que ele já teria sido dividido. No terceira linha, a gente vai ter ali já aquele retângulo dividido em 4 partes, certo? Uma coisa que a gente tem que entender da fração e que talvez facilite um pouco mais é o que? Quanto maior o número dele for embaixo, certo? Menor será a parte. Então vocês observem bem que 1/4 ele é o que? Ele é metade da metade, se a gente for parar para pensar, certo? E por último temos 1/8, ou seja, foi dividido em 8 partes. Então vocês vão comparar aí, ó. O último quadradinho lá do 1/8 com o meio, por exemplo, vocês vão observar que o meio ele vai ser o quê? Ele vai ser muito maior que 1/8, tá? Para resolver essas questões que estão sendo faladas aqui, gente, o que eu indico?
eu indico vocês pegarem uma folhinha de papel e forem fazer um quadro parecido com esse, rabiscar um quadro parecido com esse e vai pintando para vocês poderem comparando um lado com o outro. Então vamos lá. Para formar um inteiro são necessários 8 oitavos? O que vocês acham, gente? Para formar um inteiro vai ser necessário 8 oitavos, ou seja, 8 partes de 8. Então vocês marcam verdadeiro ou falso. Depois, 1 sobre 2, no caso meio, é equivalente a 4 sobre 8? O que vocês acham? Lembrando que equivalente significa o quê? Significa igual, tá? 1 oitavo é o dobro de 1 quarto? O que vocês acham? 1 oitavo lá é o dobro? Tem a quantidade maior, o dobro de 1 quarto? Depois, quanto maior o algarismo do denominador, maior é a fração? Depois, 5 oitavos excedem a 1 oitavo a metade do inteiro? O que vocês acham, gente? Será que 5 oitavos passa da metade de um inteiro? Depois, 2 sobre 4 equivalem a 6 sobre 8, ou seja, 2 sobre 4 tem a mesma quantidade de 6 sobre 8, no caso 2 quartos, tem a mesma quantidade de 6 oitavos? E o último ali, né? No caso, em 2 sobre 2, a mais de 3 quartos, o que vocês acham, gente? Então, vocês vão marcar para verdadeiro ou falso. Lembrando, utilizem esse quadrinho para facilitar para vocês poderem comparar um valor com o outro, ok? Gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha facilitado um pouco mais a explicação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? É só me enviar, pode mandar dúvida pelo WhatsApp no privado, pode mandar no grupo, não tem problema. O importante é vocês não ficarem com dúvidas, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau, pessoal.